Graças e paz a todos, queridos, da parte de Deus. Estamos com mais uma lição da nossa EBD online. Queridos, nós mudamos o nome do canal agora. O canal é Palavra da Vida. Se inscreva em nosso canal e Deus tem uma palavra para você. Se inscreva em nosso canal e seja um missionário. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer por este momento. Abre a nossa mente, prepara o nosso coração, nos ajuda a esconder a tua palavra em nosso coração para não pecar contra ti. Queridos, o tema da nossa lição é as promessas de Deus para a igreja. Obviamente estamos gravando essa aula um pouco atrasada, porém vai ser útil para a edificação dos irmãos em Cristo Jesus. O domingo que foi estudada essa aula foi o dia 20 de outubro de 2024, é a lição de número 3. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato, está aqui o livro da nossa lição, que é muito bom para acrescentar nas informações. E o texto áureo nos diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus, capítulo 16, e o verso de número 18. A verdade prática ainda nos diz assim, amigos e irmãos: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação do nosso corpo. Pense em umas promessas maravilhosas e de suma importância para nós, para termos esperança de um futuro brilhante, maravilhoso e eterno com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, para quem não tem lição, está no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 18 ao 20, e em Marcos 16, 15 ao 18, que são praticamente textos áureos da Bíblia, e em Atos 1, 6 ao 8. Uma leitura muito propícia para este tema ao qual estamos trabalhando. A introdução da nossa lição nos diz assim: a Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, presta bem atenção, edificada em Cristo, por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser a agência propagadora do Evangelho de Jesus. Lembra que Deus deu uma missão a Israel. Israel não cumpriu com essa missão. Essa missão é transferida agora para nós, para a igreja, para aqueles que eram gentios e agora aceitaram a Cristo e também são filhos e descendentes de Abraão espiritualmente. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela, para a igreja. Como a gente vai viver essas promessas? Né? Qual as condições que o Senhor nos oferece para que isto venha a ser realizado em nós, tá? Em nós e através de nós. Então, o primeiro tópico da lição nos diz assim: a natureza da promessa de Deus para a igreja. Quais são as naturezas da promessa de Deus para a igreja? O primeiro subtópico diz assim: a promessa de sinais sobrenaturais. Promessa maravilhosa, riquíssima. Segundo subtópico, a promessa de revestimento de poder. Outra promessa gloriosa. E terceiro subtópico, promessas espirituais para uma instituição espiritual. É outra promessa incrível e a gente vai estar aprendendo aqui ao longo desta aula. A palavra-chave para a nossa lição é eclesia, ou igreja, certo? Existe uma matéria na teologia chamada eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Quando se fala sobre isso, a gente tem um rico, vasto assunto para identificar o que é a igreja, se alguém pode dizer que é a igreja, ou se somos membros de um corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, queridos, o que acontece? No primeiro subtópico do primeiro ponto, a palavra de Deus nos diz assim: a promessa de sinais sobrenaturais. Ou seja, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20,
ele revela o estabelecimento da grande comissão da igreja. É aí onde vem essa promessa de sinais sobrenaturais. Tem uma palavra chamada, nesta comissão a gente vai ver 3 palavras, né? Que resume essa tarefa. Ide, a primeira. Segundo, ensine. E terceiro, batize. Ide, né? Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em Marcos 16, temos uma promessa de que sinais sobrenaturais correriam, certo? Para confirmar a obra desta grande comissão. Se você pegar a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, e é um texto muito conhecido de toda a igreja, mas eu gosto de ler para a gente embasar aqui a palavra que estamos transmitindo aos nossos irmãos. No capítulo 16, e o versículo de número 15, ele vai dizer: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer, e estes sinais, olha aí a promessa dos sinais, seguirão aos que crerem em meu nome. Primeiro, expulsarão demônios. Segundo, falarão novas línguas. Terceiro, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farão dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha aí, promessa de curar, promessa de expulsar demônios, promessa de falar novas línguas e promessa de livramento. Amém? Então, que coisa maravilhosa, são promessas, sinais sobrenaturais da parte de Deus, a ponto de se alguém beber ou comer alguma coisa mortífera, mas essa pessoa orou, ela está ali diante de Deus, o Senhor livrar deste mal. Escuta bem. Dessa forma, como igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Talvez você nunca viu, mas eu já vi o paralítico andar, certo? Já vimos outros milagres realizados da parte de Deus, extraordinários. Já fui testemunha de estar louvando a Deus e Deus curar a pessoa ali, nitidamente, no momento que a gente estava louvando ao Senhor e adorando a Deus junto com a igreja. Então são coisas maravilhosas que Deus faz, Deus é, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Segundo subtópico, a promessa de revestimento de poder. Olha que promessa maravilhosa. É conhecida também como a promessa do Pai, né? Com base na promessa de Cristo para seus discípulos, em Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Ele vai dizer: recebereis poder, virtude do Espírito. É a promessa do batismo no Espírito Santo, que não pode ser confundido com o batismo pelo Espírito Santo, nem o batismo de Jesus, tá bom? Essa promessa, não, quer dizer, é esse batismo, melhor dizendo, é o batismo de Jesus, tá bom? Recebereis a virtude do Espírito. É a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Vou lhe explicar. Quando aceitamos a Jesus, quando nascemos de novo, conforme João capítulo 3, já recebemos o primeiro batismo, que a gente chama pelo Espírito Santo. Capítulo 12, versículo 13 de Coríntios. O Espírito Santo nos batiza, nos insere no corpo de Cristo, que é a igreja. Quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, recebemos um revestimento de poder. E é Jesus que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Certo? E quando a gente vai proclamar publicamente que já morremos para o mundo e nascemos de novo para Cristo, conforme Romanos capítulo 6, a gente vai ser batizado nas águas e vai proclamar publicamente que morremos para o mundo e agora estamos vivendo como membros desse corpo de Cristo que é a igreja. Então, além de poder para proclamar a capacitação do Espírito, também nos forja como testemunhas de Cristo. E serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, é uma promessa que se estende para a igreja. A prova disso é que Pedro, quando está lá,
que o pessoal começa a falar que estão bêbados, e ele diz: essa promessa será para vós e vossos filhos e para todos quantos ainda, né? Eles vão receber essa promessa do Pai, o Evangelho de Cristo, e ser batizado com o Espírito Santo, recebendo um revestimento de poder. Terceiro subtópico: promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus, né? Ele vai dizer: edificarei a minha igreja. É outra polêmica que se tem muito grande, porque a igreja católica apostólica romana, a igreja romanista, ao longo dos anos, ela interpretou que a igreja estava edificada em Pedro. Como é que a igreja poderia estar edificada em um homem que negou a Cristo por 3 vezes, que cortou a orelha de um soldado, e que uma certa feita Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás, porque falou contra a missão de Jesus, que era ir para a cruz e morrer pela humanidade. É a teologia da cruz. Então, queridos e amados irmãos, o que acontece? Quando o texto diz tu és Pedro, no grego ele está dizendo tu és um fragmento de pedra, tu és uma pedrinha, certo? Mas sobre esta pedra, que é Cristo, a pedra angular, edificarei a minha igreja, não é a tua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Outro detalhe riquíssimo: se Pedro era um papa, como a igreja romanista diz, Pedro era um papa diferente, porque Pedro tinha sogra, Jesus curou a sogra de Pedro. Se Pedro era um papa, Pedro era um papa diferente, era o único papa que eu vi pescador, porque os papas são riquíssimos e andam com roupas de ouro. Tá? Então fica muito desconforme essa interpretação. Então a palavra grega para igreja aqui é eclésia, ou eclesia. É um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus, tá? Isso é possível pela obra poderosa de nosso Senhor na cruz. Por isso a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo, Colossenses 1 e 24. O templo de Deus, 1 Coríntios 3 e 16. A noiva de Cristo, Efésios 5, 25 ao 27. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Tá bom? Então vamos lá, querido, para o segundo tópico da nossa lição. Nos diz assim: as promessas de Deus para a igreja, certo? Promessas, primeiro subtópico, de vida eterna, promessas de poder e promessas da glorificação do nosso corpo. Olha que coisa riquíssima. No primeiro tópico a gente falou sobre as promessas de sinais sobrenaturais, sobre um revestimento e sobre promessas espirituais. Agora vamos falar sobre promessas de vida eterna, no primeiro subtópico do segundo ponto. Diz assim: o estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a de vida eterna. Meu irmão e meu amigo em Cristo, tem promessa mais rica do que essa de termos uma vida eterna? Não existe. Paulo vai dizer: se a gente vivesse apenas nessa vida aqui, seríamos os mais miseráveis homens. Se a vida se resumisse só aqui, tá? Então essa promessa é para todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, Deus eterno, Deus que não morre, um Cristo que é eterno, tá? Torna-se membro do corpo de Cristo, que é a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento. Nasceu de novo, recebeu o novo nascimento, da água e do Espírito, está em Cristo, é nova criatura, faz parte dessa promessa de vida eterna. Amém? Segundo subtópico do segundo ponto, promessas de poder. Né? A gente já viu alguma lá dos sinais sobrenaturais, mas vamos ver aqui promessas de poder. Uma vez salvo em Cristo e membro de seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto, para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Escuta bem, essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, versículo 8. Foi experimentada naquele tempo, conforme Atos 10, 44, 46 e 19 e 6. E ao longo da história da igreja tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus,
que experimentam o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo nos batiza em Cristo e Cristo nos batiza no Espírito Santo. Tá? Todos os dias e recebem dons espirituais. Olha que coisa maravilhosa, promessa de poder, de dons espirituais. Paulo vai falar em 1 Coríntios sobre essa relação dos dons, 9 dons. Paulo vai falar em Romanos sobre esses dons de serviço, e são maravilhosos dons, riquíssimos dons. Obviamente não existe só 9 dons, tem outros dons mais, tá? Mas ali naquela relação de 1 Coríntios, Paulo fala de apenas 9. Então, precioso para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza e ainda distribui dons. O Espírito é o mesmo. Mas ele dá o dom de profetizar, dom de falar em línguas, dom de interpretar, certo? Dom de curar, né? Então, meu amigo, são dons maravilhosos, de discernimento do Espírito, meu amigo, então são muitos dons extraordinários. Que promessa riquíssima Deus fez à igreja. Terceiro subtópico, a promessa da glorificação do nosso corpo. E essa é uma das mais tremendas que eu acho. Porque dentro dessa promessa cabe uma das maiores esperanças da igreja. A primeira, arrebatamento da igreja. E a segunda, que já cabe dentro dessa, a glorificação do corpo, que ocorrerá justamente no arrebatamento da igreja ou na ressurreição. A primeira ressurreição, tá bom? O Senhor Jesus diz, bem-aventurado é aquele que faz parte da primeira ressurreição, porque sobre ele a segunda morte não tem poder. Então, olha, no mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa do revestimento de poder, em Atos 1 também se encontra promessas da vinda do Senhor. Olha que promessa maravilhosa, tá? Varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Lembra dessa passagem em Atos? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu visse, e fala da vinda em glória, tá? Obviamente, quando o Senhor arrebata a igreja, depois vai vir a vinda em glória. O Senhor virá com a igreja, e aqui é onde se dará isso. A palavra de Deus nos mostra que quando o nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a Ele. Como assim? Porque assim como ele é, o veremos. 1 João 3:2. Quando o nosso corpo for glorificado, o veremos face a face, porque estamos em corpo glorificado, podemos ver o Senhor face a face. E o conheceremos como também ele nos conhece. Olha, 1 Coríntios 13:12, que promessa gloriosa. Que promessa maravilhosa, parece que eu estava vendo a mente do autor, do pastor Eliana Craval, porque ele falou aqui e eu falei bem antes. Que promessa gloriosa essa promessa. Então, terceiro ponto da nossa lição. Olha, Cristo aqui foi o exemplo do que aconteceria com a igreja. A Bíblia diz que ele é a primícia dos que dormem, né? E nós seremos semelhantes a ele. Assim como ele teve o corpo glorificado, atravessou paredes, disse, Pai seja convosco, né? Nós também vamos poder pegar na matéria e atravessar a matéria. Terceiro tópico da nossa lição, e já caminhando para o final. Condições para viver as promessas de Deus. Primeiro subtópico, é preciso crer. Primeiro, sem crer, ninguém vê a glória de Deus, né? Ninguém chega até a Deus. É necessário que a gente tenha fé, que todos que se aproximam de fé tenham fé, no mínimo, que ele existe e é galardoador dos que eu busco. Então, o terceiro tópico, ele vai se resumir em primeiro subtópico do terceiro ponto. É preciso crer. Segundo, é preciso ser fiel a essa promessa. E terceiro, é preciso obedecer a Deus para que venha o cumprimento dessas promessas nitidamente em nossas vidas. Queridos irmãos, no terceiro tópico, e o primeiro subtópico vai dizer, é preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de promessas. Atos 2:1 vai falar sobre isso, né? A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Agora vê, Abraão já era de idade, Sara já era de idade, e além disso, Sara ainda era estéril. E isso lhe foi imputado como justiça, a Bíblia diz. Ele creu em Deus e perseverou na fé. E isto lhe foi imputado por justiça. Romanos 4:3. Gênesis 21:5 vai dizer também, nesses últimos dias, precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É preciso
nas promessas de Deus, é tempo de confiar no Senhor, tá bom? E se fortalecer na força do seu poder, conforme Paulo fala na carta aos Efésios 6 e 10, tá bom? Confiar no Senhor, fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Segundo subtópico do terceiro ponto, é preciso ser fiel. A Bíblia vai dizer que, uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Lembra dos discípulos de Cristo? Conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. O que foi que Jesus disse? O que foi que Deus disse? Ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestido de poder. E ali durou-se 50 dias aproximadamente. No 50º dia, meu amigo, você já pensou você ficar num lugar esperando uma promessa por 50 dias, dá mais do que um mês. Quase 2 meses de espera. Mas eles não vacilaram, continuaram firmes, tiveram fé e receberam a promessa. Então, não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como Jó foi fiel. Você vê que aqui os discípulos foram fiéis e ficaram lá, mas há muitas pessoas que dizem, né, usam o termo do Atos, capítulo 2, versículo 2, para falar sobre um de repente, de algo rápido, né? Quando, na verdade, o texto está falando de repente, de algo inesperado, iminente. Ninguém esperava. De repente veio um som como de um vento, não é verdade? Porém, esperaram 50 dias. Não foi tão rápido assim, tá bom? Pelo menos no contexto do que diz de espera. Mas as pessoas usam esse texto para dizer, ó, de repente Deus vai fazer isso na tua vida, de repente isso... E não é bem assim. Foi 50 dias. No 50º dia, de repente veio um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, e começaram a falar em línguas, né? E viram-se línguas repartidas como que de fogo sobre a cabeça deles, sobre os que falavam. E assim o texto continua. Então, precisamos ser fiel, ter fidelidade como Jó. Jó foi muito fiel a Deus, né? Jó foi provado em todos os seus bens, toda a sua família e toda a sua saúde. Tem coisa mais rica do que isso? São os nossos maiores patrimônios aqui na Terra: bem, saúde, família, tá? Principalmente família e saúde. Então vamos lá. Que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo que tirou-lhe os bens, os filhos e a saúde, manteve-se fiel. Lembra? Jó dizia, as flechas do Todo-Poderoso me atingiu. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. No saí do ventre de minha mãe, não voltarei para lá. Então, um homem fiel a Deus. Provou para o diabo, Deus provou o diabo que Jó não amava a Deus mais do que todos os bens, não amava a Deus mais do que toda a família e nem amava a Deus mais do que toda a saúde. Deus estava acima de tudo e de todos. Na numerologia bíblica, Deus era o número 1 na vida de Jó. E Deus precisa ser o número 1 em nossas vidas também. Porque tudo é dele, para ele e para ele. Tá? Então, como Daniel, lançado na cova dos leões, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor, mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo colocado na cova contra a própria vontade do rei, mas não podia ir contra a sua lei, que já tinha estabelecido, e o próprio rei fez vigília por Daniel. Então, ainda assim permaneceu fiel. Daniel 6, 9 ao 10. Tomemos as palavras de Jesus: ser fiel até a morte, e dar-te-ei coroa, a coroa da vida, o teu galardão, tá bom? Coroa não é que você vai ficar com um bocado de coroa na cabeça, não. É que é o seu galardão, tá bom? É um dos seus galardões que está representado aqui. Terceiro subtópico do terceiro ponto da lição. É preciso obedecer a Deus, ou seja, obedecer à condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém, com certeza. Ou de um povo, bem como de sua igreja, não é diferente. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto, até durou 50 dias, sejais revestidos de poder. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Lembra desse texto, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22? Sobre aquela questão lá,
que ocorreu de Saul, então, meu amigo, precisamos obedecer a Deus. É melhor obedecer a Deus do que sacrificar. A ideia é essa. Então, veja bem, duas palavras que resumem todo o contexto bíblico, na minha opinião, é a fé e a obediência. Esse terceiro tópico aqui vai falar muito disso, vai falar de crer, que está ligado à ideia da fé, vai falar de fidelidade, que está ligado à ideia de nós para com Deus, e vai falar no terceiro tópico da obediência a Deus. Então, olha, fé e obediência é fundamental, resume todo o contexto de Gênesis a Apocalipse. Se você tiver fé e tiver obediência, você vai chegar mais longe, Deus vai cumprir as promessas na tua vida, as coisas vão acontecer e você vai glorificar a Deus por suas obras maravilhosas e sobrenaturais em tua vida. Então, o que acontece? É preciso crer. A ideia de crer é confiar, acreditar, tá ligado à fé, certo? Fidelidade é uma das virtudes do fruto do Espírito, conforme Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, temperança, fidelidade. Tá bom? É a resposta de quando o fruto do Espírito é gerado em nós, junto com o Espírito Santo, procuramos viver uma vida de fidelidade diante de Deus, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? São as três pessoas da Trindade e é o Deus triuno. Então, queridos, é preciso crer, é preciso ser fiel e é preciso obedecer. Fundamental obedecer. Quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, meu amigo, é fé e obediência. Quando Deus diz aos discípulos, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, fé e obediência, tá bom? Fé para crer e obediência para esperar o tempo da promessa. Então, a gente vai crendo até que se cumpra, e depois que se cumprir, a gente já vai crer em outra promessa e assim por diante. Então, a igreja tem promessas maravilhosas, como observamos aqui, promessa de dons espirituais, né? Sinais sobrenaturais, promessa de revestimento de poder, batismo com o Espírito Santo, promessa de o Espírito Santo viver em nós, né? Sermos templos e morada desse Espírito do Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que é o Deus, né? É o Deus em nós, meu amigo, é o Deus que convence, é o Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, para crer, para obedecer, para ter fé. Então, assim é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Atos, capítulo 3 e o versículo 19. Tá bom? Vamos ler aqui Atos, capítulo 3 e o versículo 19. O que diz? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Tá bom? Então é isso, meus amados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que possamos ter uma ótima aula, e acredito que vocês já tiveram, porque essa aula aqui já passou, mas vamos estar gravando a próxima aula agora, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Tá bom? O importante é que eu diminua e que ele cresça. E lembre-se, só entre a algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele puder participar. Pai, queremos te agradecer por este momento. Continua abençoando teus filhos, tuas filhas e abrindo o entendimento para que a tua palavra possa ter a iluminação dela e eles possam transmitir a seus alunos e também receber da parte de cada aluno em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos agora e sempre. Amém. Eu lhe aguardo na próxima aula, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.